Olá pessoas, hoje nós vamos voltar com assuntos mais promíscuos da Idade Média e vamos falar como eram os bordéis na Idade Média, como que era a prostituição na era medieval. Vem comigo! Fala galera, mais um vídeo aqui no canal e eu acho que eu vou fazer uma série aí também, igual a série de como as pessoas viviam, como que era o cotidiano das pessoas na Idade Média. Vou fazer uma série aí sobre esses assuntos aí mais picantes. Vocês já estão me pedindo aí sobre como que eram os métodos contraceptivos e vários outros. Vou fazer também. Mas hoje a gente vai aí ter uma visão, entender como que funcionava a prostituição na Idade Média e como que funcionavam os bordéis na era medieval. Mas antes, já sabe, curte, comenta, compartilha, se inscreve aqui no canal, compartilha com os amigos para ajudar o Caverna Medieval a crescer. E vamos lá, vamos ver esse assunto aí mega polêmico, mas entender melhor como é que funcionava a vida na Idade Média, até relacionado aí como a igreja ditava a vida da galera na Idade Média. Bora! Porque a prostituição era um vício considerado um mal necessário na Idade Média, pois era uma forma de controlar aí o desejo dos homens. Esse era o pensamento medieval na época. Os eclesiásticos acreditavam que, se não houvessem bordéis disponíveis para os homens nas cidades, eles encontrariam outras saídas inadequadas para o seu entretenimento e colocariam em perigo a virtude das mulheres inocentes. Seguindo as palavras aí de Santo Agostinho, remova as prostitutas dos assuntos humanos e você destruirá tudo com luxúria. Dá pra gente começar a entender aí como que a galera pensava na Idade Média, né? Trair, foda-se, vai pro bordel. Na tentativa de evitar problemas, claro que as autoridades civis permitiram que a prostituição funcionasse dentro dos muros da cidade, desde que fosse regulamentada e, é óbvio, lucrativa. As trabalhadoras sexuais eram reconhecidas como úteis, porém a prática do trabalho sexual ainda era vista como extremamente pecaminosa. A luxúria era considerado o pecado por excelência da mulher e a prostituta a personificava. Olha que da hora, o homem não era considerado luxurioso, mas a mulher sim, ela era que personificava o negócio. Da hora, né? Idade Média. Mas diferentes regiões da Europa medieval lidavam com essa questão aí de maneiras diferentes. Algumas municipalidades concediam licenças para os bordéis, estabeleciam os famosos distritos da luz vermelha ou criavam estabelecimentos de trabalho sexual de propriedade do próprio município. O comércio sexual público regulamentado ou tributado poderia ser uma importante fonte de renda para uma cidade. A gente já falou aqui sobre o comércio e a economia medieval e que se faziam grandes feiras que atraíam pessoas da Europa inteira, e é óbvio que os bordéis ganhavam muito dinheiro nesses períodos de festa, porque vinha a galera de todos os lugares e, enfim, fazia ali o que tinha que fazer, mas os suzeranos, os nobres, os governantes ganhavam muito dinheiro em cima disso aí com os tributos, e quem se ferrava era, óbvio, as mulheres. Porque para as trabalhadoras sexuais, essas práticas às vezes ofereciam alguma proteção, como em Londres, que tem um status legal, como uma carteira de trabalho hoje em dia, livrava as trabalhadoras sexuais de serem importunadas pelas autoridades da cidade. E as regulamentações em Southwark e Sandwich, na Inglaterra, limitavam a capacidade dos proprietários de bordéis de explorar financeiramente as trabalhadoras, com empréstimos predatórios e preços altos para bebidas alcoólicas. Os bordéis oficiais também podiam estimular a ação coletiva, reunindo as trabalhadoras sobre o mesmo teto. Houveram diversos casos em que as trabalhadoras francesas se organizaram para protestar. Por exemplo, quando uma mulher responsável por um bordel era substituída por um homem, ou quando as trabalhadoras, operando clandestinamente, ameaçavam os seus negócios. Então tinha um certo tipo aí de sindicato da prostituição, mas a gente vai ver agora que isso aí não compensava e geralmente as mulheres se ferravam demais. No entanto, o status oficial e o reconhecimento também podiam ser usados como uma ferramenta de controle dessas trabalhadoras. As regulamentações frequentemente exigiam que elas trabalhassem e às vezes morassem em um bordel, sem poder sair ou trabalhar por conta. Alguns bordéis ainda, na Europa continental, restringiam a mobilidade das trabalhadoras e limitavam a sua capacidade de deixar a profissão. Você não podia nem sair da profissão se quisesse. Acho que isso acontece hoje em dia em alguns países. Em alguns casos, as regras também deixavam claro que as mulheres poderiam ser abusadas. Como um serviço municipal, a prostituição estava disponível para todo mundo que quisesse, e as mulheres que a forneciam não tinham voz na determinação de como seus corpos seriam usados. Cara, isso hoje é um crime desgraçado. E era de boa na Idade Média.
Média. O professor Michael Hammer nos dá aí uma visão de como era a regulamentação da prostituição na Áustria e na Itália. No final da Idade Média, os bordéis eram chamados de Frauenhaus, traduzido aproximadamente como Casa das Mulheres Comuns. Então a gente vai ter aí uma visão do historiador de como que funcionavam os bordéis numa cidade da Idade Média. Em 1472, o Conselho de Bolzano, que era uma cidade austríaca que agora fica na Itália, estabeleceu um bordel para as Fraulein desamparadas viverem e evitarem o mal maior, conforme descrito por Santo Agostinho. Os bordéis em Bolzano ficavam perto da casa do carrasco ou nas margens da cidade, assim como as prostitutas eram relegadas às margens da sociedade. O aluguel anual era de 70 libras e cada Frauenhaus abrigava cerca de 12 a 13 prostitutas. O responsável pelo bordel mudava em média a cada 2 anos, mas esse período poderia ser mais longo ou mais curto. Os responsáveis pelo bordel prestavam juramento ao prefeito e em cidades como Viena, os responsáveis pelos bordéis eram apenas mulheres. O historiador observou que os responsáveis pareciam atuar como cafetões modernos, afirmando que em algumas cidades os responsáveis pelos bordéis forçavam brutalmente as prostitutas sob seu controle. Uma vez que uma mulher entrava em um bordel, havia pouca chance dela sair. As regulamentações controlavam as prostitutas nos bordéis, até mesmo o que elas podiam vestir. Por exemplo, havia uma lei que proibia as prostitutas de usarem qualquer joia na cidade de Bolzano. Suas vidas estavam expostas à violência e à brutalidade, uma vez que os responsáveis pelos bordéis tinham a permissão para disciplinar severamente as suas prostitutas. Cara, que horrível, mano. Que horrível. Idade Média. Apesar dos rígidos controles municipais, as cidades enfrentavam problemas para impedir que saqueadores invadissem os bordéis. Bom, podia sentar a porrada na mulher, mas não podia nenhum saqueador entrar lá para roubar o dinheiro do município, dos governantes. Além desse problema, havia a questão das mudanças religiosas que varriam a Europa naquela época. Com o surgimento do luteranismo e um novo senso de moralidade, os bordéis entraram em declínio. Martinho Lutero pregou veementemente contra a prostituição e ordenou o fechamento dos bordéis. Ele não acreditava que os bordéis eram um mal necessário ou uma válvula de escape para proteger as mulheres inocentes dos desejos dos homens, negando completamente o que falava anteriormente Santo Agostinho. Embora a profissão certamente não tenha desaparecido de maneira que Lutero esperava, a mudança na crença religiosa definitivamente impactou a antiga prosperidade de muitos proprietários de bordéis e não mais encheu os cofres dos gananciosos funcionários da cidade. Então a gente vê aí um outro exemplo de como os movimentos protestantes, na verdade, endureceram mais ainda as regras religiosas e acabaram com vários problemas aí, corrupção e várias coisas que aconteciam na Idade Média. Curtiu esse vídeo? Curte, comenta, compartilha com os amigos para eles conhecerem aí como eram os bordéis na Idade Média. E a gente se vê amanhã aqui, o próximo vídeo amanhã, tá tendo vídeo todo dia aqui no Caverna. Falou!